Boa tarde, pessoal. Foi através do Paul Lafontaine. O Paul é um educador fantástico, um cara que me ensinou muito, me ensina até hoje. Me levou para um mundo que eu não conhecia. Eu achava que eu era professor de bateria e aí eu comecei a entender que para você ensinar alguma coisa para alguém, você tem que entender o carinho que vem dessa pessoa para você e você para essa pessoa, você vai aprender a gostar dessa pessoa, a aprender a entender. Na verdade a gente não entende, né? É um processo de descobrimento mesmo um do outro. Bom, o Alma de Batera tem algumas lembranças. Pode ser que alguma delas tenha sido o primeiro contato. Eu não lembro do primeiro contato específico, assim. Eu lembro que eu vi algumas coisas na internet. Eu já lembro de ter visto algumas fotos, alguns vídeos. Porque pelo meio de batera que eu tô, sempre alguém tava compartilhando, sempre alguém tava falando sobre várias coisas que acontecem no meio baterístico. E essa acho que foi uma das coisas que me chamou a atenção. E, se eu não me engano, acho que o Rick que trabalha com Fresno, trabalhava com Fresno, ele já deve ter comentado alguma coisa. Então, são coisas que... Coisas boas também circulam rápido, não são só as coisas ruins que acabam chegando fácil no ouvido das pessoas. Então, acho que alguém deve ter falado pra mim, algum músico, alguma coisa, fez, pô, tá rolando um projeto massa que é a sua cara, que pô, você vai curtir participar. E é uma coisa que chama atenção de primeira, assim, não é uma coisa que você passa batido ali, mesmo se você tá no Face ou no YouTube. Tipo, não é aquela coisa que você passa, legal, é uma coisa que, tipo, ainda mais pra quem é batera, né? Você, tipo, que projeto massa, assim. Então eu lembro que teve um impacto quando chegou até os meus ouvidos, assim. Tive a felicidade de ter sido apresentado para o Alma de Batera, que para mim é um projeto sensacional. Ele representa muito desse espírito da inclusão social que a gente precisa divulgar cada vez mais no nosso país. É uma ação daquelas assim, digna de um filme, né? Que todo mundo que vê o que está acontecendo quer participar, quer ajudar. E estou louco para participar das outras também quando eu estiver aqui em São Paulo, ou seja lá onde for que o Alma de Batera estiver funcionando e eu estiver perto poder ajudar. Eu conheci o projeto Alma de Batera, acho que há uns 5 anos atrás, quando eu encontrei o Paul num encontro de bateras que era organizado pelo NO. Né, e eu lembro que eu fui tocar, eu acabei conhecendo o Paul lá e ele me convidou. Só que eu só acabei participando do projeto ano passado, né, que teve o convite do Paul e a gente acabou se encontrando. Eu fiquei um dia com os meninos, né, e pô, foi sensacional, experiência única. Lembro que um dia tinha um aluno que ele gostava muito do Sepultura em si. Ele estava esperando a minha visita no projeto e daí ele quis tocar pedal duplo, ele quis mostrar que ele sabia tocar pedal duplo e aquilo foi demais. Conheci através do Paul e pela internet também. E foi muito bacana no primeiro momento, porque eu me identifiquei bastante com a realidade do projeto em si, por questões pessoais minhas também, de conviver com essa realidade na minha vida. Eu achei muito bacana, porque eu vi o poder da música influenciando na vida de crianças e pessoas numa forma de transformação. A transformação do ser humano, né? Como a bateria e a música é capaz disso, né? Ao ver o projeto, eu falei, eu quero participar, quero fazer parte disso. Aí o Paul me fez um convite para ir lá visitar. E foi muito bacana, foi uma experiência incrível, que aí virou uma, virou duas, virou três e o resto é uma parceria muito forte desde então, né? Eu tenho um conhecido que também conhece a galera, que já ficou sabendo do trabalho da turma, do Alma de Batera. E ele entrou em contato comigo um tempo atrás, faz aí uns 2 anos. E me contando, não sei o que, na hora eu fiquei extremamente interessado, fiquei louco para vir conhecer. Mas eu tava numa fase enlouquecida de coisas e não tava parando. E aí, sabe como é que é, né? Aquela coisa de um compromisso vem atrás do outro e quando você vê aquilo já passou, o assunto tinha ficado para trás. Mas aí, passando um tempo, eu falei com o meu professor de bateria, hoje em dia eu não tenho feito mais aula, mas foi quem me deu aula por bastante tempo, foi o Giba Faveri. E aí eu falei pra ele que eu tinha vontade de vir, e ele também, também tenho vontade de ir lá, eu sou louco pra ir conhecer, vamos junto. Eu falei, vamos, e a gente ficou nessa e acabou também não rolando.
Mas nada é à toa, né? Aí agora veio a oportunidade ideal aí de vir conhecer o pessoal, foi muito massa. Precisava sentir isso, eu tô realizado. Que nada como tá aqui, pô, entender, vamos tocar, olhar no olho. Se a vida andar tão louca, eu não vou me apegar a pequenas coisas. Sei que o destino tende a surpreender as pessoas. Precisa de alguma forma fazer parte, estar próximo, porque pô, a gente ama a música, né? A gente ama o que a gente faz, a gente quer estar próximo do público, da galera e principalmente entender esse outro lado. Só peço que eu não perca a fé no amor, pro novo sol de paz se abrir e nunca a escuridão tentar te dominar. Sempre uma luz irá surgir, que prevaleça a fé até na dor, pro novo sol de paz se abrir e nunca a escuridão tentar. Eu hei de resistir, vou adiante. Você percebe um esforço, mas quando começa a relaxar, a verdade é muito grande, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que vale muito a pena a insistência na técnica, adequando para eles, porque o resultado, quando vem, ele vem a galope mesmo, né? A vida é curta, vou aproveitar. Somos tão jovens, mas nem sempre inconsequentes. Eu acho que é muito válido, até pro próprio desenvolvimento deles. Acredito que eles saem daqui muito felizes. Eu vi isso hoje, entendeu? Sabe, ganhei vários abraços, assim, e isso é tudo muito sincero. Se abrir e nunca a escuridão tentar te dominar. Sempre uma luz irá surgir. A música não tem diploma, entendeu? Música não tem essa de barreira, então tenho certeza que ajuda sim. Desde coordenação motora até para a própria felicidade deles também. Qualquer ponto positivo, sementinha boa que você planta ali, você está colhendo coisa boa deles também. Então eu acho que é válido a gente se juntar e fazer isso acontecer. Espero encontrar aquela paz na fé que me move. Mas se arrependa só daquilo que não fez. Ame como se fosse a última vez. Espero por encontrar aquela paz na fé que me move. Feliz demais de estar aqui, porque é uma experiência, realmente não é exagero. Porque se você tocar, fazer as primeiras notas e ver no olho deles, eles executando aquilo, aquele sorriso é muito sincero, entendeu? É muito verdadeiro, então te ganha aquilo. Aí você não quer parar mais, sabe? Aquilo te empolga mesmo. E eu precisava sentir isso de perto. E nunca a escuridão tentar, eu hei de resistir. Vou adiante, não sou teu vou adiante, não sou teu vou adiante. Numa palavra, caraca, essencial, eu diria. Porque o aprendizado dos dois lados. Bom, meu nome é Paul Lafontaine, eu sou baterista, sou pedagogo e eu tenho um instituto chamado Alma de Batera, né, que oferece aulas de bateria para pessoas com múltiplas deficiências, né? E aí eu fundei ele em 2008, né? Não sei se vocês estão vendo a tela certa aí, mas eu estou vendo a tela aqui do Instituto. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da educação musical inclusiva antes de a gente entrar no tema, né, de metodologia e abordagem. Então, eu atendo pessoas, meu público-alvo são pessoas com múltiplas deficiências, desde 5 até 60 anos. E hoje eu tenho até alunos com 4 anos que estão iniciando musicalização. Eu tenho agora aqui no espaço, a gente acabou de inaugurar o nosso espaço aqui em São Paulo, e eu tenho, por exemplo, gêmeos com 4 anos com autismo, os dois têm autismo, e eles estão fazendo um trabalho aí, começando um trabalho de musicalização, né? E os nossos objetivos com Alma de Batera, né, é democratização do acesso
né? Esse que é o principal objetivo do Alma de Batera, né? Atender essas pessoas que são apaixonadas por bateria e que, infelizmente, não têm essa possibilidade por conta, de repente, de um preconceito, por conta de falta de serviço especializado para eles, e profissionais também. E aí a gente faz esse trabalho, né, de aulas de bateria para pessoas com deficiência e depois insere eles no contexto cultural de São Paulo, né? Pode passar para a próxima, por favor. Bom, vamos lá. Nossa equipe, né, nós somos um instituto, né, sem fins lucrativos. Então, aí tem o pessoal do nosso estatuto. Eu vou dar uma contextualizada rápida, né, no instituto. Tá? Eu vou contextualizar rapidamente aí o pessoal. Então, a gente trabalha com essa questão bastante... a gente trabalha essa questão da humanização, né, da forma de trabalhar com os alunos. Então, trabalhar com professores que têm essa abordagem do Alma de Batera. A abordagem eu vou falar um pouquinho mais para frente. O Instituto fica em São Paulo, no Brooklyn, zona sul de São Paulo, né? E pode passar para o próximo slide. E aí eu queria, antes de falar entre o tema, né, da oficina, que seria metodologia versus abordagem, eu queria deixar um contexto aqui sobre a questão da musicoterapia versus educação musical. Né? Aqui no Brasil, a gente tem ainda um certo preconceito das pessoas de que tudo que é para pessoa com deficiência tem que ir para o caminho da reabilitação. Né? No caso do universo da música, musicoterapia. E aí eu sempre bato nessa tecla, né, que musicoterapia ela é importante para as atividades de reabilitação da pessoa com deficiência, mas o Alma de Batera ele não faz musicoterapia. Primeiro porque eu não sou terapeuta, né, eu sou pedagogo, então eu trabalho o caminho da educação. Então, desde o começo, né, desde 2008, quando eu iniciei as primeiras aulas, a minha intenção sempre foi levar educação musical para pessoas com deficiência. Pode passar o próximo. Então, eu peguei o conceito aí, né, na Wikipédia, musicoterapia. Né? Musicoterapia é uma prática com música no contexto clínico de tratamento, reabilitação ou prevenção de saúde e bem-estar. Decorre num processo sistemático ao longo do tempo, efetuado entre um musicoterapeuta profissional qualificado e uma pessoa ou um grupo. Agora pode passar o próximo. E a educação musical, é onde o Alma de Batera trabalha. Né? A intenção do Alma de Batera é a educação musical, né? Que é o campo de estudos que se refere ao ensino e ao aprendizado da música. A educação musical, assim como a educação geral e plena do indivíduo, acontece assistematicamente na sociedade por meio, principalmente, da indústria cultural e do folclore, e sistematicamente na escola ou em outras instituições de ensino. Então, fica bem clara a diferença entre musicoterapia, que tem a ideia de reabilitar, e a educação musical, que trabalha com essa questão da cultura, né, do ensino cultural musical. Pode passar o próximo. Então, eu trouxe algumas questões para a gente refletir. Pode dar um toque só para entrar a primeira questão. Então, a gente, desde o começo, há 13 anos atrás, quando eu comecei o Alma de Batera, tem algumas questões que a gente sempre permeiam, assim, pessoas me perguntam, ou eu mesmo me perguntei já há um tempo atrás, e essa questão é muito importante. Quantas pessoas com deficiência existem no Brasil e quantas querem fazer aulas de bateria? Então, essas questões são importantes. Outras questões para refletir, pode pôr a próxima. Quantas escolas de música oferecem esse serviço ou um profissional preparado para atender esse público em específico? Próxima pergunta para refletir.
E será que existem oportunidades para todas as pessoas que querem fazer aulas de bateria? Então, como eu contextualizei em relação à educação musical, uma pessoa com deficiência, ela pode estar ela pode ter atividades de reabilitação, que vamos dizer são mais obrigatórias, e também ter essa questão de ter vontade de aprender um instrumento. Aqui no caso a bateria. Então a gente tem que pensar em relação a isso. Será que uma pessoa com deficiência, ela tem realmente acesso, né, à aula de bateria numa escola de música? Será que as escolas estão preparadas para receber esse aluno? Será que tem profissionais preparados para lidar com as necessidades de cada aluno com deficiência? Vamos passar para o próximo? E às vezes a gente pensa assim, pô, mas será que precisa realmente ter profissionais preparados para atender? Será que a demanda não é tão grande assim? Será que a demanda é grande ou não é? Então eu coloquei aí um número, né, do IBGE de 2010, né, porque 2020 não teve por conta da pandemia, mas o de 2010 no Brasil eram mais de 207 milhões de pessoas, a população. E um quarto dessa população, que são quase 46 milhões, tem algum tipo de deficiência ou comorbidade. Então, eu sempre falo isso nas lives que eu faço, quando eu falo do Alma de Batera. Se a gente fizer um cálculo aí, se 0,1%, não é nem 1%, é 0,1% desses 45 milhões de pessoas com deficiência se interessarem em fazer uma aula de bateria, são quase 46 mil pessoas interessadas. Então, para quem acha que não existe demanda de alunos com deficiência, interessados, apaixonados por um instrumento musical, existe muita demanda, né? E aí eu coloquei embaixo, se o profissional quiser trabalhar só, por exemplo, com deficiência intelectual, são desses 45 milhões, quase 46, são 15 milhões de pessoas com deficiência intelectual. E aí você faz o mesmo cálculo. Se, por exemplo, 0,1% desses 15 milhões quiserem fazer uma aula de bateria, são apaixonados por um instrumento e querem fazer uma aula, são 15 mil alunos em potencial. Vamos partir para a próxima? Coloquei essa frase que é bem significativa, né? Que também contextualiza essa questão da educação musical, né? O objetivo da educação musical é musicalizar, ou seja, tornar um indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical. Então, eu como professor de música, independente do tipo de deficiência, se é uma deficiência mais leve ou mais severa, eu busco isso. Eu busco a educação musical, eu busco essas respostas de índole musical, né? Então, tem um vídeo agora, no próximo slide, vamos ver se ele entra, que aí mostra um aluno com síndrome de Down e essas respostas de índole musical. Vamos ver se vai.
Isso, pode passar para o próximo slide. E aí, agora a gente vai entrar no tema, né, que eu sugeri para a Valéria e para a oficina, né, porque as pessoas falam assim, nossa, o seu trabalho é muito bem feito e tal, qual metodologia você utiliza? E quer saber a metodologia Alma de Batera, a metodologia... E eu sou assim, né, desde a faculdade de pedagogia, eu tenho uma mente bem aberta em relação a essa questão da educação, né? E principalmente trabalhando com pessoas com deficiência. Então, não teria como eu montar uma metodologia específica, seria impossível, seria inviável montar uma metodologia específica que atenda, por exemplo, todas as pessoas com síndrome de Down, né? Específica que funcione com pessoas com síndrome de Down. E aí, de repente, a mesma metodologia atenda às necessidades de um aluno com autismo. Eu tenho alunos com paralisia cerebral, por exemplo, onde o cognitivo é preservado. Então, a maneira como eu trabalho com o síndrome de Down é totalmente diferente de trabalhar com uma pessoa com paralisia cerebral, que tem mais as questões, as dificuldades motoras. Um é dificuldade cognitiva, outra dificuldade motora. Então, não teria como falar para as pessoas que perguntavam para mim, mas a metodologia Alma de Batera. E aí eu percebi que o Alma de Batera ele funciona não por conta da metodologia, não que eu não trabalhe com metodologia, eu trabalho com uma metodologias de bateria, mas o Alma de Batera dá certo por conta da abordagem, né? Então, eu coloquei uma metodologia versus abordagem, mas, na verdade, as duas caminham junto. Pode passar para o próximo slide? Qual que é a ideia, né? Se você procurar também no Google, metodologia é o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Então, e a abordagem é o ato ou efeito de abordar qualquer tipo de aproximação. Então, para a gente conseguir ver um aluno realmente crescer no instrumento, conectar em primeiro lugar com o instrumento e crescer, né, no aprendizado, é claro que a gente vai precisar de uma metodologia, vai seguir um caminho já predeterminado pelo professor. Mas para a conexão acontecer e o aluno criar motivação para estudar, vai muito mais além da metodologia, que eu falo que é a questão da abordagem. Então, eu vou explicar melhor no próximos slides, mas assim, para o aluno conseguir motivação e, consequentemente, ele se superar, não adianta só pensar na questão da metodologia. A gente vai precisar de uma abordagem específica para cada aluno. Próximo slide. E aí, né, com essas experiências que eu tive durante 13 anos, o que me sucedeu? Que a metodologia trabalha os aspectos motores e cognitivos do aluno. Independente se ele tem uma deficiência ou não. Vai trabalhar esses aspectos motores e cognitivos. Pode passar para o próximo. E quais seriam, eu coloquei alguns aspectos motores e cognitivos, onde a metodologia vai trabalhar isso no aluno. Então, essa questão da melhoria na coordenação motora, isso é um aspecto motor, né, e cognitivo. Maior concentração trabalha a questão cognitiva. Aumento da percepção auditiva, né? Estimulação da criatividade é um aspecto cognitivo. Desenvolvimento do cérebro, cognitivo total, né? Estimulação do pensamento lógico, né? Além dele, de repente, você passar um exercício, além dele entender, ele vai colocar em prática, né, o que ele aprendeu. Então, é motor e cognitivo. Assimilação de imagens, eu trabalho muito essa questão da assimilação de imagens.
e assimilação de leitura, que já é a questão de colocar uma partitura na frente do aluno, né? Então, isso vem tudo na metodologia, né? E vai trabalhando os aspectos motores e cognitivos do aluno. Próximo. E aí a gente tem a abordagem, né? Que trabalham dois aspectos fundamentais no universo da pessoa com deficiência. Assim, eu vou falar com autoridade no universo da pessoa com deficiência, mas eu acredito que seja para qualquer ser humano. Mas como aqui eu estou falando do meu trabalho com pessoas com deficiência, eu vou dar essa ênfase, né, e essa importância em relação à abordagem com relação ao meu aluno. Então, a abordagem trabalha essa questão, os aspectos emocionais e sociais. Pode passar para o próximo? Então, quando a gente enxerga a questão da abordagem, e eu vou explicar daqui a pouco o que é a abordagem, a gente está falando de o aluno está realizando o seu sonho de tocar bateria. Esse é um dos principais termômetros para mim, dos meus alunos, né? Quando ele chega na aula e ele está com as baquetas segurando com toda a força, e ele está ali sentando no instrumento, e ele está ali realizando esse sonho de estar no universo da música, no universo da bateria. Isso para mim é total emocional, né? Então, só de ele estar no ambiente onde tem um instrumento, que é um espaço que não seja uma clínica, que não seja algo para reabilitar, mas uma escola de música, como qualquer pessoa, né, pode ter acesso, ele já está ali trabalhando essa questão emocional e social. Sentimentos positivos, como felicidade, euforia, quando ele está tocando o instrumento, então, bem lá do emocional. Sensação de pertencimento. Então, isso é uma coisa muito importante no universo da inclusão, né? Porque a pessoa com deficiência, ela tem um universo à parte, né? Então, ele conhece muitos fisioterapeutas, psicólogos, fono, e ele tem aquele universo, né, de inclusão, onde ele tem as atividades de reabilitação. Mas, pô, eu penso dessa forma, meus alunos, eles precisam se sentir pertencentes a esse universo da música, né? Não só da musicoterapia, mas da educação musical. Então, a minha ideia sempre foi de aproximar esses dois universos, o universo da inclusão com o universo da música. Quando o aluno está aqui no meu espaço, um espaço moderno, um espaço legal, bacana, que é mais do lado cultural, ele tem essa sensação de pertencimento, né? Então, isso a gente enxerga bem nos meus alunos. Outra coisa, aumento da autoestima, fundamental, emocional, né? Maior habilidade de comunicação. Ele acaba aprendendo a se comunicar mais aqui, de forma mais espontânea. Como eu falei, ele tem aquela atividade obrigatória de fono, onde ele vai trabalhar essa questão da comunicação, mas aqui é um espaço cultural, onde ele vai trocar ideia com diversas pessoas, com o professor, às vezes com um músico convidado, com outros alunos. Então, vai trabalhar essa habilidade de comunicação também. Maior satisfação e prazer, conhecimento de novas culturas. Então, por isso que a educação musical vai por esse caminho da cultura, né? Ele vai aqui conhecer novos ritmos, vai trabalhar os ritmos que ele gosta, vai conhecer coisa nova, e essa ampliação do ciclo social. E isso é muito importante, né? Ampliação do ciclo social, porque, às vezes, como eu falei, ele frequenta fisioterapeuta, psicóloga, fono, e aquele ciclo dele é muito restrito, muito pequeno, só de atividades de reabilitação. Então, o Alma de Batera trabalha essa questão de vamos socializar com músicos, né? Importantíssimo esse trabalho e importantíssimo para a identidade do próprio aluno com deficiência, né? Pode passar para o próximo.
E aí eu coloco aí, né? Basicamente, o professor de bateria, quando ele começa a fazer um trabalho sem pessoas com deficiência, né? Decidi ser professor de bateria. Tá, estudei bastante, tenho algumas metodologias e loquei um espaço. Ou eu vou dar aula em casa mesmo, montei um estúdio em casa. Então, basicamente, ele precisa de 3 requisitos, né? As metodologias, de repente, que ele vai seguir, né, que são importantes, uma metodologia ou mais, né, que ele estudou e que ele quer passar isso para o aluno. A parte técnica, né, que o professor ele acaba estudando mais para poder atender às necessidades do aluno e ele ter esse espaço para poder dar aulas. Na questão de um professor de bateria para pessoas com deficiência, pode passar o próximo slide. Tem mais 2 requisitos que precisam ser atendidos. Pode passar o próximo slide, Bruna? Que além das metodologias que ele precisa ter para passar para o aluno, além da técnica que ele tem que ter já desenvolvida para poder passar para o aluno e o estúdio para receber esse aluno, na questão da pessoa com deficiência, a gente precisa ter exercícios adaptados, em primeiro lugar. E aqui eu não vou falar hoje sobre exercícios adaptados, eu tenho diversos exercícios adaptados e a bateria, ela me traz uma série de benefícios, vamos dizer assim, porque a bateria, ela pode ser desmontada e eu consigo trabalhar conceitos básicos com um aluno que tem uma deficiência intelectual, por exemplo. Então, eu pego só uma peça e trabalho um conceito com esse aluno que tem a dificuldade cognitiva. Mas, assim, hoje a gente não vai falar sobre os exercícios adaptados. Eu quero falar sobre essa abordagem que eu coloquei como uma abordagem eficiente, né? Então, pode passar para o próximo. E aí, a abordagem eficiente, eu descobri com uma história que eu tenho com esse aluno da foto, né, que é o Ney. O Ney foi um dos primeiros alunos do Alma de Batera, e eu, no começo do Alma de Batera, eu era muito ansioso por resultados, né? Eu queria ver meus alunos tendo resultados na prática, né? E só que assim, no começo do projeto, eu estava com muita dificuldade de, vamos dizer, as pessoas minha dificuldade minha própria, né, de acreditar que pudesse dar certo juntar pessoas com deficiência com um instrumento que exige tanta coordenação motora. E aí um dia eu estava realmente quase desistindo, pensando assim, não vai dar certo juntar bateria com pessoas com deficiência, nada a ver. E eu estava esperando, nessa hora, esse dia que eu estava assim, com a cabeça longe, eu estava esperando um aluno chegar no estúdio onde eu dava aula, né? E eu assim pensando, Deus, me dá uma luz, me mostra um caminho aí para eu seguir, porque eu acho que não vai dar certo essa questão de bateria para pessoas com deficiência. E assim, o Ney, quando ele chegava na aula, a mãe dele estacionava na frente do estúdio, deixava ele descer do carro e estacionar o carro. A gente esperava a mãe do Ney para entrar no Estúdios 3. E foi o que aconteceu, né? Eu estava lá, sentado no murinho na frente do estúdio, longe, pensando o que eu ia fazer da minha vida, e aí chegou o Ney, né? Desceu do carro, a mãe foi estacionar, e aí aconteceu a coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis nesses 13 anos de Alma de Batera, né? O Ney, eu não sei se o Ney sentiu, né, que eu estava triste, que eu estava distante aquele dia, não sei se ele sentiu que eu estava realmente pensando em desistir, né? Enquanto a mãe dele estava estacionando o carro, ele veio e ele me deu um abraço, né? E aí nesse abraço sincero que ele deu, ele falou essa frase, né? Paul, você é o melhor professor do mundo, né? E aí, como eu estava naquele momento, né, até triste, confuso, eu pensei assim, eu preciso de algum sinal de Deus
veio essa frase do Ney. E aí que caiu a ficha. Eu falei, bom, já que um aluno, né, me considera o melhor professor do mundo, eu vou continuar dando aulas para esse público. E aí eu percebi que eu tinha uma forma de abordar o aluno que eu quero contextualizar para vocês aí. Pode passar o próximo slide. Que existe um perfil, né, que eu considero essencial para trabalhar com pessoas com deficiência. Então, aí na foto, por exemplo, tem um voluntário que tinha esse perfil também, que dava algumas aulas com a gente, e que você vê que nessa foto já mostra a conexão que os alunos tinham com esse professor e a conexão que os alunos têm comigo também. Então, pode passar para o próximo slide. Um professor inclusivo, ele precisa ter 8 características básicas, assim, para poder, né, trabalhar com pessoas com deficiência. São 13 anos que eu trabalho com isso, então eu pontuei 8 características desse professor, né? E eu quero passar essas características para você, uma por uma. Pode passar o próximo slide? A primeira é ser paciente, né? Eu acho que qualquer professor do mundo, ele precisa ter paciência. Com certeza, eu vou até ler aqui, com certeza a paciência é um diferencial que irá te ajudar em muitas situações difíceis durante a sua aula, principalmente quando você trabalha com pessoas com deficiência. Às vezes o aluno chega com uma dificuldade emocional, ele traz alguma coisa de fora, de uma outra atividade que ele participou meia hora antes, e isso pode atrapalhar todo o processo de aprendizagem do aluno. Então, você tem que ter muita paciência nesse momento de estar recebendo o aluno, para realmente, como está escrito aí, obter resultados positivos. Com esse público-alvo, você será necessário entender o tempo de aprendizagem de cada aluno e respeitar esse processo que ocorre com ele. Então, eu coloquei uma frasezinha aí embaixo, que significa muito para essa questão da paciência, né? Então, aquele que tiver paciência terá o que deseja. Próximo slide. O professor precisa ser compreensivo, né? Então, eu vou ler aqui: superações na rotina, na vida e nas aulas de bateria dos seus alunos com deficiência é algo que irá acontecer. Será importante usar sua compreensão para poder entender o que cada um deles necessita em cada momento. É conseguir se colocar no lugar do seu aluno e demonstrar que você está ali para ajudar em seu entendimento. Então, eu coloquei uma frase: muito estudo não ensina compreensão. E eu acho que compreensão é uma coisa que é como se fosse, vamos dizer, uma empatia, né? Você se coloca no lugar do seu aluno e não adianta você ser um professor cheio de conteúdo se você não tem essa compreensão, essa empatia com o seu aluno. Principalmente quando o aluno ele tem uma dificuldade significativa em compreender o seu conteúdo, o que você quer passar para ele. Então, você vai precisar de muita compreensão e muita empatia antes de tudo, né? Próximo slide. Essa qualidade eu acho de fundamental importância para trabalhar com pessoas com deficiência. O professor que é observador, né? Estar com a antena ligada e a observação nos detalhes da aula. Em alguns sinais de evolução de cada aluno é algo necessário para poder começar a ensinar a aula. Mas um diferencial é você estar atento a todas as características do seu aluno. Qual o padrão de comportamento dele e todas as suas reações. E aí eu coloquei uma frase no final, né? As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. E aí eu dou um exemplo. Outro dia eu recebi aqui um aluno novo, um aluno com 5 anos, né? Que veio fazer uma aula experimental aqui no Instituto. E ele, 5 anos, com autismo,
né? E eu fui receber ele lá na porta, né? A mãe estacionou na porta e eu fui receber ele lá. E aí, a qualidade de observador, né? Eu já percebi ele, por ser autista, ele saiu do carro meio que incomodado, né? Chorando. Então, ali eu já observei muita coisa que poderia servir para mim dentro do instituto. Conforme ele foi entrando no instituto, que ele passou na recepção e entrou na sala, ele mudou o humor, né? Então, ele começou a ver os instrumentos, a bateria, e começou a ficar mais confortável com toda a situação e o ambiente. O autista, ele tem dificuldade com rotinas novas, né? Então, o professor, ele precisa observar esses pequenos detalhes de como ele saiu do carro, ele reagiu, como ele entrou, como ele foi, em qual primeiro instrumento que ele foi encostar, se ele, por exemplo, eu tenho esses detalhes pequenos, se ele foi procurar se esconder atrás da mãe ou não. Então, esses poucos detalhes valem muito mais do que simplesmente ter uma metodologia lá, mostrar a partitura. São coisas, pequenos detalhes que vão fazer a diferença para você conseguir conectar o seu aluno com o que você quer passar. Então, essa abordagem de você chegar, de repente, no aluno, oferecer um par de baquetas. Então, você vai observar muita coisa e é uma qualidade que o professor precisa ter para trabalhar com pessoas com deficiência, independente do tipo da deficiência. Eu já tive alunos com síndrome de Down que chegaram chorando dentro da sala de aula e que eles trouxeram alguma experiência ruim de fora, que não era porque ele não queria estar aqui comigo. Mas aí, como professor, eu preciso entender que eu preciso de 5, 10 minutos para conseguir conversar com o aluno. E que não é perda de tempo conversar com esse aluno nesse momento que ele está frágil emocionalmente. Então, eu preciso abordar ele de alguma forma para preparar ele e para ele não perder o restante do tempo de aula. Então, o professor precisa estar preparado para essas nuances que acontecem do emocional do aluno e social do aluno. Próximo. Ser simpático, eu acho que é uma das qualidades importantes, né? Para uma relação acontecer de uma forma diferenciada e duradoura, uma característica que o professor precisa ter simpatia. O ambiente com alegria e leveza, com certeza, vai te trazer mais resultados positivos em todos os aspectos, até na vontade do seu aluno querer voltar nas próximas vezes. Então, ser simpático trabalha aqueles aspectos emocionais do aluno. Com certeza, quem não gosta de uma pessoa simpática, ou de um professor, ou de um familiar sendo simpático com você, simpatia sempre é bom em todos os casos, em todas as áreas da vida. E aí eu coloquei uma frase: nada prende tão bem uma alma a outra quanto a simpatia de um sorriso. Pode passar para o próximo. Comunicativo. A comunicação é uma das principais formas para criar a ponte entre o aluno e o professor. Seja ela através de um simples olhar ou com palavras. Existe essa necessidade de estreitar essa relação. E muitas das vezes a iniciativa precisa ser feita pelo professor. No caso, por exemplo, de um autista, que ele de repente ele é não verbal. Ele não vai chegar aqui no estúdio dando bom dia, ele vai entrar de repente, não vai nem olhar para você, e você precisa criar essa comunicação de alguma forma. Eu tive casos de autismo aqui, que eu peguei o tambor, simplesmente eu não falei nada, peguei o tambor e direcionei o tambor para ele. E ele já com a baqueta já foi colocando algumas notas, né? E isso para mim, eu já criei esse vínculo com ele, já criei uma forma de comunicação, né? O instrumento é uma ferramenta de comunicação para alguns casos de pessoas com deficiência mais severa,
Por exemplo, eu atendo um aluno também com paralisia cerebral severa, onde ele não se comunica verbalmente também, ele só se comunica através de uma tabela com as letras, e o professor ele acaba criando essa conexão, essa intimidade com o aluno. Eu, com algumas aulas, eu já comecei a entender ele mais, só pelo olhar, se ele estava gostando, se ele estava confortável no exercício que eu estava passando. Então, a comunicação não é só verbal, às vezes é uma troca de olhar, é o tete-a-tete ali com o seu aluno, é a forma como o aluno reage. Então, às vezes, ele não vai falar para você que está se incomodando, mas às vezes ele está, sei lá, um autista, por exemplo, ele caminha pela sala. A forma como ele vai caminhar pela sala de uma forma mais agressiva, você já vai perceber que ele está te comunicando que ele não está gostando de algo. Ou, às vezes, por exemplo, um síndrome de Down, que tem esse balançar, né? Ele balança para frente e para trás. Não é uma forma de mostrar agressividade, ele está sintonizado com o ambiente. Então, essa sintonia, ele se comunica dessa forma, balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Então, tem N formas do seu aluno se comunicar com você, e o professor tem que se adaptar à comunicação que o aluno tem, né? E aí eu coloquei uma frase aí: coisa rara e bonita é a gente poder se comunicar por meio da alma, sem que palavra alguma necessariamente aconteça. Eu tenho alunos aqui, agora não na pandemia, mas antes da pandemia, eles gostavam de dar abraços, né? Então, o abraço, ele significava muito mais do que: professor, gostei da sua aula. Quando o meu aluno chega no final da aula e me dá um abraço, e aquele abraço de muitos segundos, de muito tempo, ele está ali falando para você que ele gostou. Então, esse tipo de comunicação é comunicação realmente entre alma. E isso, para mim, é de extrema importância. E o professor que vai trabalhar com pessoas com deficiência, ele precisa estar aberto também a receber um abraço sincero do seu aluno. Próximo. Sinceridade. Eu acho que às vezes a gente pensa assim, uma pessoa com deficiência, a gente precisa elogiar a todo momento, que ele, sinceramente, ele não vai entender se é um elogio ou se é uma crítica. Não, meus alunos, eles entendem e sabem a hora que o elogio está no momento certo, e sabem receber também críticas, né? Eu acho que o professor, ele precisa ter esse tipo de habilidade, né? Como está escrito aí, outro diferencial para se construir uma boa relação com o seu aluno é ele se sentir bem confiante, é utilizar a sinceridade. Uma palavra, um sorriso, um abraço, um elogio ou até uma crítica. Professor, seja sincero. Não é porque ele tem uma deficiência intelectual que ele não vai entender, ou que ele não vai, que precisa elogiar a todo momento. Se não for de coração, seu aluno vai saber e sentir que você não foi verdadeiro. Então, eu tenho alunos que realmente eles tocam, às vezes, um exercício e querem minha aprovação, né? E tem momentos que eu falo: nossa, aluno, você evoluiu, parabéns, está muito bem hoje. E tem horas que o aluno não está bem e ele quer essa aprovação minha. E eu chego para eles e falo assim: aluno, dá para melhorar, hein? Então, a sinceridade é algo primordial para trabalhar com pessoas com deficiência. Mesmo aquela com deficiência intelectual, ela entende e ela sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, na frase, sinceridade é um ato de respeito, de carinho e de amor. Próximo, já estamos chegando no fim. Acolhedor. O acolhimento é oferecer atenção e suporte emocional para momentos que o seu aluno precisa se sentir seguro, dando todo o conforto para a hora do processo de aprendizagem. Saber trazer o aluno para próximo é um diferencial no professor e cria muita confiança para a relação.
Em cada encontro há um acolhimento ou uma recusa. Isso é de extrema importância, né? Às vezes eu estou falando assim, coisas que... Ah, mas pô, isso que você está falando é óbvio, meio que óbvio. Pode até ser um pouco óbvio, mas tem professores que têm um conhecimento enorme, mas eles não conseguem trabalhar essa abordagem, esse acolhimento do aluno, saber escutar o aluno, né? Dar essa segurança para o aluno. Não adianta o professor ter ótimas metodologias, ótimas técnicas e não conseguir, sabe, criar uma atmosfera, criar uma relação próxima com o seu aluno. Então, não adianta nada a metodologia se não tiver uma abordagem. Próximo, o último, e essa questão de ético, né, que é uma qualidade para qualquer professor, ter ética, né? Mas por se tornar uma referência na vida dos seus alunos e de até ser idolatrado por eles, e isso acontece muito com os meus alunos, eles idolatram aquela pessoa que, caramba, ele está me ensinando bateria, eu sou, de uma certa forma, idolatrado pelos meus alunos. Então, muitas das vezes, a pessoa que for trabalhar com esse público precisa ter ética. Então, essa questão da postura e da conduta necessária para as decisões que são tomadas em prol dos alunos, baseados em princípios e valores. Então, a postura em relação a tudo que a gente veio falando também, das outras questões, das outras características do professor. E aí eu coloquei uma frase: nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Então, diz bem essa frase em relação à questão da forma de se comportar. Um professor, ele precisa se comportar de uma forma, né? Isso é básico em qualquer ser humano e vocês já devem ter escutado bastante em relação à ética. Vamos passar para o próximo? Eu vou tentar finalizar agora. E tem uma questão que eu sempre falo na capacitação que eu faço com os professores de bateria aqui no Instituto, que eu falo assim, sobre essa questão de ser um professor inesquecível, né? E aí eu remeto a uma história que eu tenho na época que eu estudava numa escola. Então eu lembro que eu tinha um professor que era inesquecível. E esse professor ele era de uma matéria que eu não gostava, né? Uma matéria de química. E é engraçado porque por que o professor se torna inesquecível se a matéria dele era uma matéria que eu não gostava? Porque ele tinha uma característica, esse professor. Porque esse professor em específico, o meu de química, ele era atencioso. Ele me escutava, ele queria saber a minha opinião. A forma como ele trabalhava de igual para igual com os alunos tornava isso para mim uma referência de um professor inesquecível. Até hoje eu lembro da feição dele e a forma como ele interagia com os alunos, com um sorriso, era simpático. Ele não era o dono do conhecimento, ele não era, vocês aqui só aprendem e eu só ensino. Não, ele queria saber, né, das nossas experiências de vida. Então, para a gente, assim, eu falo, né, eu me torno um professor inesquecível para os meus alunos com deficiência, não porque eu tenho uma metodologia somente, mas pela forma como eu abordo o meu aluno, né? Então, eu trato eles com muito sorriso, com um abraço, com todo carinho. Às vezes a gente conversa sobre futebol, coisas que eu não chego aqui e coloco assim a partitura, vamos começar o exercício de uma forma fria. Eu trabalho essa conexão, né? Eu trabalho essa relação mais próxima com o meu aluno. É de extrema importância para o aluno ter essa relação próxima. Então, para se tornar um professor inesquecível,
Eu pontuei alguns pontos, né, algumas características, mas eu acredito que cada um de vocês tem algum professor que passou, seja na escola ou seja numa escola de música, que você pensa assim, cara, aquele era inesquecível, não pelo conteúdo, né, pela forma de agir comigo. E aí eu coloquei para terminar, né, essa frase do Thiago de Mello, né, que eu acho que resume bem essa questão, a diferença entre metodologia e a forma de abordar uma pessoa, a forma de agir, né? Que não, eu não tenho um caminho novo, o que eu tenho de novo é a forma de caminhar. Então, quando lá no começo o pessoal falava, metodologia alma de batera, isso me incomodava, metodologia alma de batera. Eu não tenho uma metodologia. Eu trabalho com algumas metodologias de bateria que qualquer pessoa sem deficiência também trabalha. Mas o diferencial para os meus alunos, para eles, por exemplo, me darem esse abraço tão significativo, é a forma de caminhar, é a forma como eu ensino para eles, como eu respeito eles, como eu valorizo eles, como eu troco com eles, como eu me conecto com eles. Isso é um diferencial na forma de caminhar. E aí eu queria passar um último vídeo realmente para finalizar. Vamos ver se esse vídeo consegue, porque é impactante. Pode passar o vídeo. É um vídeo curto. Reza a lenda que as crianças andavam pelas ruas e dormiam com historinhas de ninar. Reza a lenda que houveram adolescentes de armadura e foram contra a ditadura militar. Reza a lenda que as pessoas decoravam faroeste, era chato quem não sabia cantar. Reza a lenda que ouvi de um sonhador que o presente está carente de amor. Reza a lenda que os livros eram a internet, que as cartas eram nosso celular. Reza a lenda que os homens já sofriam de pensar em tirar uma garota pra dançar. Reza a lenda que as pessoas se encontravam mais e cultivavam amor. Reza a lenda que ouvi de um sonhador que o presente está carente de amor. Todo dia é dia pra lembrar que temos tanto a fazer. Seja a diferença, tudo pode estar com você. Eu sei, reza a lenda que ouvi de um sonhador que o presente está carente de amor. Pra lembrar que temos tanto a fazer. Seja a diferença, tudo pode estar com você. Eu sei, reza a lenda que ouvi de um sonhador que o presente está carente de amor. Reza a lenda que ouvi de um sonhador que o presente está carente de amor. Pode passar para o último slide, pessoal. Obrigado pela presença aí. Desculpa aí as dificuldades. Era para ter sido de uma outra forma, mas criando mais sinergia.
Quem quiser entrar em contato comigo, manda um WhatsApp aí para mim, ou manda uma mensagem lá no Instagram do Alma. E foi ótimo dentro do possível. Eu fiquei meio chateado, mas vida que segue. Vida que segue. Certo, pessoal? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, tem muita coisa lá, tem muito material lá. E um grande abraço para todos. Obrigado, Alô? Amanda. Alô? Obrigado, Bruna. Oi. Paul? Oi, Valéria. Tudo jóia? Mais ou menos, viu? Tô sabendo. Eu vou ser sincero, não foi o que eu esperava, assim, mas tudo bem. Vamos lá, então. Primeiramente, eu queria pedir desculpa a todos aí que estão fazendo oficina, né? Como disse uma amiga minha, a tecnologia uma hora falha. Infelizmente, a gente só não sabe a hora que ela vai dar um pau aí, né? Eu tentei abrir aqui algumas vezes, a Bruna tentou, a Amanda tentou e fizemos o que era possível, mas tudo bem. Então, eu peço desculpa aí a todos os participantes, a Helenita, Maria Luísa, Lilian, a Deise, Diogo, Música da Vila, deve ser a Silvia que está aí, a Rosa, a Miriam, enfim, a todos que estão aí presentes, em nome da CAEM, eu peço desculpas principalmente ao Paul, que faz um trabalho delicioso. Semana passada, retrasada, nós fizemos uma live muito bacana, onde ele pôde contar um pouco da jornada dele, do trabalho dele, de tudo mais que ele vem desenvolvendo agora com esse espaço novo da Alma de Batera. Então, mais uma vez, pessoal, eu queria pedir desculpas pelo ocorrido. A gente está sabendo, né, que o Paul ficou super chateado, mas se você autorizar depois esse vídeo que a gente não conseguiu mostrar no início, a gente pode disponibilizar para os colegas, desde que você concorde, né? E outra, de repente, marcamos até um complemento aí numa outra hora, a gente chama esses colegas e o Paul faz um revival aí para a gente, né? E pode ser dessa forma, a gente só quer realmente deixar todo mundo feliz, principalmente o Paul. E eu fiquei meio desconfortável, fiquei até nervoso, porque eu não esperava realmente que fosse acontecer. Demorou para iniciar, e aí eu queria ter falado de uma forma mais, sei lá, com mais tranquilidade, assim, sabe? Tem muito material, acho que os vídeos do Alma falam mais do que eu aqui. Tem muita sinergia com os vídeos, então os vídeos são extremamente sensíveis e atiçam isso nas pessoas, né? Então, somente eu falando aqui não traz o que é realmente o Alma de Batera. Mas, galera, seguem lá a gente lá no Instagram, tem muitos vídeos recentes de abordagens aí com alunos com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, tem muita coisa boa lá. Alunos que já tocam com partitura, alunos que são só parte sensível, né, de toque com o instrumento, do tambor e tal. Então tem muita coisa bem fora da casinha, assim. Muito legal, Paul, como parabéns, sempre. Parabéns, eu assisti inteirinha, e quando os vídeos não funcionam, faz a cabeça expressar de outra forma. Foi muito boa essa oficina, assisti inteirinha. Obrigado. Obrigada, Deise. Paul, você é sensacional. Você é mais do que filme ou você é mais do que um PPT, né? O que a Deise falou faz muito sentido, né? Quando a gente tem o conteúdo, o resto pode travar. Mas, de qualquer maneira, eu peço desculpas, vou conversar pessoal com o Paul, como ele acha a melhor maneira, ou de passar conteúdo, a gente bate um papo complementar. De qualquer maneira, eu gostaria de deixar aqui a todos vocês o pedido de desculpas por isso. A gente teve durante o dia, né? Como eu falei, são 57 atividades. Da tecnologia, uma hora ela dá pau. Como disse a Cláudia Oliveira, ela falou, a gente só não sabe a hora que ela vai dar pau, mas tudo bem. Então, só reiterar um convite para o pessoal aí que estiver em São Paulo. E Aldemir, quando você vier em São Paulo, me avisa que a gente faz uma visita, vem conhecer. Claro, tomando todo cuidado com os protocolos, a gente está com tudo preparado aqui para receber vocês.
Quem quiser, tiver vontade de vir conhecer um dia o espaço, fica no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Paul, sem palavras, muito obrigada por tudo, pela paciência que você teve, os colegas também, pela paciência, né? Agradeço a compreensão, na realidade. E o Paul é esse grande homem que está aí. E luta uma batalha Obrigado, linda. Valéria. Mas é verdade, a gente sabe disso. Uma batalha linda que ele trava todo dia e na qual ele já é um vencedor, né? Paul, obrigada de novo. Eu estou sempre à disposição. E aquele papo que a gente terminou na live, agora passando o congresso, nós vamos finalizar, vamos bater a caneta. Com certeza. Tá bom. Gente, obrigado, pessoal. Abração para todo mundo.